Encerrei. Glória a Deus, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus, que criou o céu e a terra, que criou tudo. Sim, maravilhoso Deus.
Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Essa é a diferença. O Senhor nos ama, né? O Senhor criou os céus e a terra, mas não largou para a gente se virar. Ele nos ama. Ele tem um plano para nós e Ele intercede para aqueles que creem no seu nome. Então essa é a diferença, né, igreja? Vamos orar para que Deus possa abençoar grandemente essa nossa reunião, esse nosso momento, para que a gente possa conhecer ainda mais aquele que nos amou primeiro, né? Aquele que nos amou primeiro, nós vamos conhecer um pouquinho mais da sua estratégia, do que Ele quis para a humanidade, do que Ele quis para os homens do passado, que Ele fala até hoje, que é o que Ele quer de mim e de você. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, Senhor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, eu ali estarei. Eu creio, Senhor Jesus, que Tu estás aqui nesta live, Senhor. E cada vez que essa live é repetida, Deus, o Teu Espírito Santo se faz presente, Deus. Porque aqui, Senhor, estamos interessados em louvar e glorificar o Teu nome. Estamos interessados em entender da Sua palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, abençoa, Deus. Reveste as palavras, Senhor Jesus, que estamos aqui, Senhor, proferindo, Deus. A Bíblia aberta, Deus. É uma bênção, Senhor Jesus, para a humanidade. Que a Bíblia aberta, Senhor Jesus, disponível para que possamos ler e entender a Sua estratégia conosco, Senhor. É uma bênção para nós, Senhor Jesus. Pai Celestial, agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo amado. Obrigado a Deus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É com alegria que a gente está tendo mais uma noite de estudo, né? Em que a gente está falando sobre o criacionismo, né? Qual o objetivo inicial acerca da criação de Deus? O que Deus queria com a criação? Quais foram os passos dessa criação? A gente está reconstruindo através da leitura de Gênesis, né? Então é muito importante a Bíblia disponível para nós, porque possamos ler e com o Espírito Santo aquela fé original em que Jesus, Ele morreu por nós naquela cruz. Essa é a fé original. Isso é aquilo que permite em que a gente consiga ler e tentar entender a palavra de Deus. Então, com a fé original em Jesus Cristo, nós lemos o texto bíblico. Vamos ao texto bíblico para que a revelação do Senhor, porque a maior revelação de Deus é a palavra de Deus. Deus deixou duas coisas grandiosas para que a gente pudesse encontrar Deus nessas duas coisas. Uma coisa é a natureza. Nós podemos ver a natureza. Nós podemos ver Deus quando vemos a natureza, a perfeição, a maravilha, a beleza, a complexidade, a diversidade, a quantidade da vida abundante aqui na Terra. Ela é, e no universo, né, as estrelas, buraco negro, sol, galáxias, né? É a grandeza de Deus aos nossos olhos. E outra coisa que o Senhor deixou presente para nós aqui é a palavra de Deus. Então nós temos essas duas ferramentas, duas estratégias para poder encontrar a revelação de Deus. Então a gente vai fazer como a gente tem feito nos vídeos anteriores. Eu vou fazer um resumo, né, do vídeo anterior e aí seguir. Eu gosto disso, eu já falei que além de tentar engajar quem não assistiu o vídeo anterior, possa se engajar neste vídeo. E para quem assistiu o vídeo anterior,
Reforça o conceito, reforça o conhecimento. E no vídeo anterior nós falamos acerca da queda do homem e da mulher, da queda de Adão e Eva, né? Nós vimos que a escolha que Deus deixou ali no Jardim do Éden era basicamente a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a escolha que Deus deu para que o livre-arbítrio do homem e a mulher possam escolher com liberdade. Deus, ele é um Deus de liberdade. Você pode escolher Deus ou rejeitar Deus. Então, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali no Jardim do Éden, foi essa oportunidade do livre-arbítrio para Adão e Eva. Só que essa oportunidade, ela estava relacionada se o homem escolheria estar sob o governo de Deus, sobre o governo moral de Deus, sobre a proteção divina, em que Deus, ele seria o centro da conduta moral do ser humano. Então, ali no Jardim do Éden, a árvore da vida e o conhecimento do bem e do mal, era essa escolha. Ou você vai escolher viver sob o governo de Deus, ou você vai escolher viver pelo seu próprio governo, pelas suas próprias escolhas. Viver sob o próprio governo moral. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava isso. Adão e Eva, ao provarem a árvore do conhecimento do bem e do mal, rejeitaram o mandamento divino, rejeitaram viver sob o governo moral do Criador, mas decidiram eles mesmos decidir quais as condutas morais eles deveriam seguir. Qual bem e qual mal eles seguiriam. Então, resumidamente, a árvore do bem e do mal é uma escolha. O homem saiu do papel de servo do seu Criador para entrar no papel de juiz de si mesmo. Vou repetir. O homem, ele saiu da condição de ser servo do seu Criador, de ser servo do Deus Altíssimo, para ser juiz das suas próprias escolhas. E essas escolhas, elas são feitas de acordo com a conveniência do homem. Então, a gente vê esse embate até hoje. Os cristãos, eles buscam na Bíblia quais são os ordenamentos de conduta moral que Deus estabeleceu. Já o mundo busca colocar o ordenamento moral de acordo com a conveniência, ou seja, aquele ordenamento moral que no momento ele acha que é bem, que no momento ele acha que é mal. Então, um exemplo disso, por exemplo, algumas condutas morais, a Bíblia aponta claramente que são abomináveis. Mas, no mundo, muitas vezes as condutas são vistas como normais. Então, ainda a escolha de estar sob o governo, a escolha ainda permanece. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estão aí até hoje. Para mim decidir, para você decidir. Você vai decidir viver sob o governo moral de Deus? Ou vai decidir viver pelo seu próprio governo moral? Você escolhe aquilo que é bom e aquilo que é mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal tá até hoje. Está na nossa frente para a gente escolher todos os dias. Então, a consequência da queda de Adão e Eva, né? A consequência da escolha moral de acordo com a conveniência, materializado no consumo da fruta da árvore do bem e do mal, e a Bíblia não fala que fruta que é, tá? Não fala que fruta que é. A consequência disso foi o quê? A guerra. A guerra foi consequência de viver sobre o seu próprio governo. Então eu citei no vídeo passado o trecho de Gênesis 3,14. Vamos repetir aqui, é curtinho. A guerra que foi por consequência
da escolha de Adão e Eva. Então, Gênesis 3, versículo 14 ao 18. Olha a consequência do pecado. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da vida. E porém, olha a guerra, e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a guerra entre Satanás e a humanidade. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha a guerra, olha o conflito no casamento. Né? Vai ter conflito. Deus está falando: olha, vai ter conflito. Essa escolha tem uma consequência, vai ter conflito. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, comesse da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerá delas, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Olha a guerra agora entre a natureza e o homem. Então, a consequência foi a guerra entre Satanás, que odeia a humanidade, a guerra inclusive no casamento, inclusive da mulher com o homem, e a natureza, que ela estava completamente favorável para a vida do homem, absolutamente, a produtividade absoluta da natureza, né? Que ia prover todas as necessidades humanas sem esforço. Sem esforço, nós teríamos providas todas as nossas necessidades advindas da natureza. Só que aí, com a queda, a nossa necessidade alimentar, ela é um desafio constante, um desafio dia a dia. Hoje, se não trabalhar, você não come, não tem jeito. Então, se na criação original, sob a proteção e o governo divino, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher em pé de igualdade. Deus criou em pé de igualdade. Mas na queda, Eva provou do fruto proibido, né? Escolheu ser governada por sua própria conta. Só que aí o tiro saiu pela culatra. O que aconteceu? Quando há guerra, é o mais forte que vence. Então, o que acontece? A mulher, vai haver um conflito entre a mulher e o marido. E a mulher sai perdendo. Já Adão, ele foi até mais preguiçoso. Ele nem questionou o que a mulher estava fazendo ali. Nem questionou. Ele já foi aceitando ali, nem perguntou nada. Né? Entrou na onda e ainda depois culpou a mulher. É importante que vocês leiam o trecho inteiro, não só o trecho que a gente lê aqui. Se eu ler todo o trecho aqui, fica maçante, né? É importante que você tenha o desprendimento de ler a palavra de Deus. E nesse vídeo o que acontece? É muito importante que venha dúvidas, né? Pode vir dúvidas que o vídeo seguinte a gente vai trazer resposta, eu vou falar depois disso. Então Adão nem perguntou, né? Assim, não perguntou nada. Já entrou na onda da Eva ali e depois culpou ela, né? Uma brincadeira que eu fiz em casa, que eu vou fazer com vocês aqui, né? Uma brincadeira que eu fiz foi perguntar, né? O que você faria se Adão não tivesse provado do fruto proibido e a Eva tivesse provado, o que Adão deveria fazer? Né? Foi uma provocação que eu fiz aqui em casa. Falou: pô, se a Eva comeu do fruto, Adão não comeu, o que ele deveria fazer? O que ele deveria falar para Deus? Né? Qual que seria a sua palavra para Deus? Se você estivesse no lugar de Adão, o que você falaria para Deus?
Você fala, Senhor, devolve, porque não deu certo, troca de mulher. Que essa não deu certo, essa seria uma resposta. Ou Senhor, inventa outra coisa, que isso aqui não deu certo. Aí sabe o que Adão deveria ter feito, igreja? Isso é uma das respostas, né? É uma das respostas. Adão deveria ter falado, Senhor, eu fui negligente com a minha esposa. Eu fui preguiçoso, eu fui negligente com ela. Eu fui negligente e ela comeu do fruto. Me pune no lugar dela. Então Adão, caso tivesse acontecido isso, a atitude que eu imagino ser mais coerente de Adão seria essa. Se colocar para ser punido no lugar da esposa. Se você pensar bem, foi isso que Jesus fez, igreja. Ele se colocou no nosso lugar. Ele foi lá e falou, olha, eu não pequei, mas eu vou pagar o preço por todos os que pecaram. Ele se sacrificou pelo nosso pecado. Jesus pagou o preço pelo nosso erro. Né? Então, igreja, veja que eu noto que a ordem de Deus, quando teve a criação de Adão e Eva, né? Deus abençoou e falou, multiplica, né? Só que enquanto eles estavam ali no paraíso, não tiveram filhos. Não tiveram filhos. Não tem essa informação no texto, então não tiveram filhos. Na condição de estarem sem pecados ali no Jardim do Éden. Então são duas as possibilidades, né, que eu vejo. Ou não deu tempo da Eva engravidar e aquela coisa, olha, eles foram a criação, Jardim do Éden, e aí Eva e Adão rapidamente pecaram. Ou então eles já estavam, vamos dizer, já em uma certa desobediência. Já estavam numa certa desobediência na ordenança da multiplicação. Estavam evitando a gravidez. Porque a ordem de Deus foi clara. Eu abençoo, multiplica. Então eles estavam em plenas condições de terem filhos. Então, você já vê que poderia ter sido já uma pré-desobediência. Não foi aquela desobediência final, mas eles já estavam... Ou então foi muito rápido. Foi uma coisa rápida, que aí não deu tempo nem de engravidar. Então a consequência do pecado foi o quê? Foi perder acesso ao Jardim do Éden. Além de todas aquelas consequências que a gente listou aqui, né? Falou, vocês não podem conviver comigo, eu não posso ter um face a face com vocês. Deus é tão santo, tão puro. Se ele tiver face a face com alguém em pecado, a pessoa não aguenta. A pessoa não resiste. Então, uma das proteções que Deus teve foi falar, você tem que sair daqui da presença. Então, essa possibilidade de se encontrar face a face com Deus foi vetada. E nós só teremos esta oportunidade novamente de ver Deus face a face quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí nós estaremos em condição, justificados, em um corpo incorruptível, para poder ver Deus face a face. Então Adão e Eva, eles saíram do Jardim do Éden e tiveram filhos, né? Tiveram filhos. O primeiro filho, o mais velho, Caim. E o segundo, Abel. Caim foi lavrador, quer dizer, era da roça, né? Caim era da roça. E Abel também da roça, mas era pastor, né? Era pastor de ovelhas. Então vamos lá, no texto de Gênesis 4:1. Gênesis 4:1, vamos ver já a consequência do pecado, quer dizer, a consequência do pecado de Adão e Eva já trouxe uma guerra. Já trouxe uma guerra na própria família, entre irmãos. Então 4:1, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem.
E deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então havia uma ordenança de Deus deles fazerem um sacrifício. E essa ordenança era um sacrifício de animal. Ali, Abel estava criando animais com esse objetivo, com o objetivo do sacrifício. Então, veja que essa questão do sacrifício, ela já é um prenúncio do que Jesus vem a ser, o último sacrifício. Porque o sacrifício do animal, ele foi requisitado por Deus ali para Caim, para Abel. Foi requisitado, Jó também fazia sacrifício. Quer dizer, para toda a humanidade, ao povo de Israel, também foi ordenado os sacrifícios de animal, né? E para hoje, parece primitivo, né? Esse sacrifício de animal, mas foi uma ordenança de Deus, né? Só que esse sacrifício foi encerrado, a ordenança de sacrifício de animal foi encerrado com Jesus Cristo. E Abel fez conforme a ordenança de Deus. Ofereceu uma primogênita das suas ovelhas. Já Caim desobedeceu. Pegou do fruto da terra, ou seja, ele pegou ali maçã, pera, sei lá. Fruta, cereais, não sei o que. O correto era o quê? Era uma das ovelhas. Caim deveria ter falado, Abel, me cede aqui alguma das suas ovelhas. Né? Ó, vamos trocar. Ó, tem um saco de farinha aqui. Vamos trocar. Eu te dou o saco de farinha, você me dá uma das ovelhas. Então, Caim, e o que aconteceu? Deus falou, olha, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não aceito. Né? Isso aqui eu não aceito. E aí o que acontece? Caim irou-se e caiu o semblante, ou seja, ele ficou aborrecido, chateado, mas o pior é a ira. Ele teve ira, né? E aí essa repreensão de Caim, em vez de gerar um arrependimento, não, gerou ira, gerou ciúme, gerou inveja, foi lá e matou o seu próprio irmão. E aí, como consequência desse terrível homicídio, Deus castiga Caim. Deus fala, olha, você matou, vai ter o castigo, né? Você vai ser errante na terra. Você vai andar pela terra aí e não vai ter paz. Vamos lá ver em Gênesis 4, do 10 ao 15. Vamos confirmar, Gênesis 4, versículo 10. A consequência do pecado de Caim. Ele disse, Deus, que fizeste? Para Caim. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Né? Olha o mistério do sangue, né? E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha só o peso que Deus colocou para Caim. Então disse Caim ao Senhor. Aí Caim ele pede misericórdia, né? Aí ele atenta para a misericórdia de Deus, né? Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e a tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E aí Caim ficou preocupado. E será que todo aquele que me achar me matará? Quer dizer, além de fugitivo, errante, vagabundo, quer dizer, não vai dar nada certo na vida dele, alguém ainda vai querer matar Caim. Porém o Senhor disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Deus usa de misericórdia. Deus usa de misericórdia com Caim. E pôs um sinal em Caim para que não oferisse qualquer que o achasse.
Então o Senhor usa de uma estratégia para evitar que outro homicídio aconteça, né? Só que veja a importância, igreja, de uma correta interpretação bíblica. A correta interpretação bíblica, ela é muito importante. E a Bíblia disponível na mão das pessoas é muito importante, porque o que acontece? Esse sinal de Caim é um mistério, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe que sinal que Deus colocou para Caim. A Bíblia não dá nenhuma pista, nem nesse texto e nem em outros. Só que uma má interpretação bíblica, olha só, os homens interpretaram a Bíblia erroneamente para justificar a escravidão do povo negro. E aí justificaram o quê? Ah, não, essa marca de Caim é o povo negro. Então o que acontece? Interpretaram como sendo o povo negro como aquele que carrega a marca de Caim. Isso é simplesmente uma mentira. Uma má interpretação bíblica que pesa até hoje. Até hoje. Então, mas isso aí é culpa de quem? É culpa de Deus? Da Bíblia? Não. Culpa dos homens que interpretaram. Mais ainda dos homens, mais ainda dos teólogos que falam, não, só nós podemos interpretar a Bíblia. Só nós sabemos interpretar a Bíblia. E aí a Bíblia ficou confinada para um grupo de teólogos. Só que graças a Deus, já desde da Reforma Protestante, uma das coisas que Lutero colocou foi o quê? Não, a Bíblia tem que estar disponível na mão das pessoas. O Espírito Santo é que vai trabalhar na interpretação. Então, por isso que esse momento que nós estamos aqui, igreja, é muito importante. Uma correta interpretação bíblica, ela liberta. Agora, uma interpretação bíblica errada, ela pune, ela escraviza, ela é danosa, né? Então, depois da fuga de Caim, começou a aumentar a população da terra. Começou a multiplicação. Filho de Caim, depois Adão e Eva tiveram mais um filho, que é Sete, né? E essa população foi crescendo cada vez mais. Só que essa população foi crescendo, se distanciando dos caminhos do Senhor. Deus tinha dado a maneira, ali de forma oral, para Adão, como que as pessoas deviam se conduzir. Só que eles estavam se distanciando, estavam fugindo dos caminhos do Senhor. Se você ler o capítulo 4 e 5 de Gênesis, você vai perceber que até uma genealogia curta entre Adão e Noé, por exemplo. Você vai pegar, você lê o capítulo 4 e 5, é importante que vocês leiam, você vai ver uma genealogia curta. Porém, os seres humanos na época viviam um longo tempo. Eram, na verdade, centenas de anos. Cada ser humano ali era centenas de anos. Por conta daquele ambiente favorável da natureza que eu já expliquei também em vídeos anteriores. A natureza, ela favorecia essa longevidade. E a população cresceu muito em número. Ali parece que é pouca gente, mas especialistas já cristãos já estimam que até a época do dilúvio existiam na ordem de 250 milhões de pessoas, ou seja, era muita gente. Era muita gente, a multiplicação foi muito grande, né? E isso eu estou falando de 250 milhões de pessoas usando uma taxa de crescimento que nós temos hoje. Não é que, não, naquela época o camarada crescia mais. Não, se você pegar pelo tempo, né, de Adão até o dilúvio, foram 1657 anos. Então, olha só o tempo que teve para se multiplicar a população. Só para você ter um detalhe, como a genealogia é curta, Matusalém foi avô de Noé. Matusalém foi contemporâneo de Adão. Então, as informações da criação podem ter sido... Noé perguntou, vovô Matusalém, como é que foi a criação? Eu falei com Adão, Noé. Eu falei com Adão
Ele me contou, olha, foi assim, 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 assim. No texto bíblico não diz que foi assim, mas eu estou dizendo que, olha como foi curto assim a passagem da informação. Adão, Matusalém, Lameque, que foi o pai de Noé, e Noé. Então, a informação que ficou com Noé foi basicamente uma geração só que contou a história da criação que Adão tinha vivenciado. E no capítulo 6 é explicado como foi corrompida a humanidade. Aí a humanidade foi corrompida, e aí Deus explica, no capítulo 6 é uma explicação de Deus, por que ele acabou com a humanidade, por que veio o dilúvio para acabar com toda a humanidade. Ali no capítulo 6 vem o início dessa explicação. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, do 1 ao 12. Olha só por que Deus resolveu acabar com a humanidade. E aconteceu que nós vamos ler do 1 ao 12. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram à filha dos homens, e dela geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade os homens de fama. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse ao Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, igreja, esse capítulo, ele nos mostra qual foi o motivo do dilúvio, da destruição total dos seres humanos. Aí Deus já incluiu animais também, né? Já incluiu animais também, réptil, ave, animal, ele já incluiu tudo. Então, o dilúvio ele teve 2 objetivos, igreja. Um foi acabar com uma geração violenta e sem conserto, ou seja, não tinha conserto, não tinha como arrumar aquela geração ali. A geração pré-diluviana. E o outro objetivo foi o quê? Rebaixar as condições da natureza ainda mais, de forma a limitar a idade do homem. Então Deus falou: olha, eu vou acabar com tudo, e eu vou pôr uma limitação na idade do homem. Dali para depois de Noé, ali a turma vai sobreviver menos tempo. Então Deus ele alterou a natureza, ele alterou as condições naturais através do dilúvio para quê? Para evitar aquela super longevidade, né? Então, e a longevidade da população, ela ampliava mais a maldade no coração do homem. Então, quanto mais tempo, mais idade, mais experiência, mais maldade estavam praticando. Então, e tem gente que diz que a Bíblia é machista, né? Tem gente que diz que Deus é machista, mas é muito pelo contrário, porque Deus se irritou profundamente
com aquilo que estava fazendo com as mulheres. Aquela geração ali estava abusando das mulheres. Era uma raça violenta, era uma geração violenta, em especial com as mulheres. A gente leu no texto bíblico que a relação sexual praticada entre o marido e a mulher é traduzida como conhecer. Lembra, ó, Adão e conheceu Adão e Eva e geraram filhos. Esse é a relação sexual no casamento, de forma ordenada, né? Agora, no versículo, vamos ver no versículo aqui, ó. No versículo 3, no versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse entraram aí, igreja, esse tomaram é no sentido de posse, é um desejo de posse. Se você for ali na palavra hebraica ali, é um desejo de posse. Ou seja, era uma coisa meio que ou à força ou de forma desenfreada, né? Então, Deus se irritou profundamente com aquela relação sexual predatória, desenfreada que os homens estavam praticando contra as mulheres. Veja a consequência que isso levou. Deus quis acabar com tudo. A concordância, veja a concordância desse comportamento sexual predatório lá em Mateus 24, 38. Não precisa abrir, eu tenho aqui. Lá em Mateus 24, 38 diz: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, comer, beber, casar, não é problema. Agora, ali, o conceito é que estava sendo exacerbado de forma predatória. E o casar-se e dar-se em casamento parece que era aquela coisa do divórcio, casou, descasou, largou mulher, deixou filho. Quer dizer, é um comportamento predatório dos homens. E quando há violência, o mais fraco perde. Quando há um ambiente de violência, é a mulher que sai perdendo. É a criança que sai perdendo. Então Deus se irritou profundamente com a violência do homem praticada contra a mulher. Então você vê que eles casavam, se davam em casamento, parecia que era uma bola de neve, né? Você vê que a atitude do Fábio Júnior, né, de vários casamentos, você vê que não é de hoje isso aí já tinha faz tempo, né? Então o Fábio Júnior não é novidade. Então, igreja, esse comportamento sexual aliado à violência irritou Deus de tal forma que ele decidiu acabar com tudo. Falando, não, eu vou acabar com tudo porque não tem condição. E eu vou colocar, igreja, que esse capítulo 6 é um dos capítulos mais controversos da Bíblia. Ele é um capítulo que dá um pouco de confusão, eu vou dizer, né? Porque muitos cristãos respeitados, cristãos que se respeita, tem uma vida cristã mesmo. Só que eles interpretam a expressão ali, que as filhas dos homens, viram, no versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Quer dizer, filhos de Deus tendo relação sexual com as mulheres e tendo filhos, né? No 4, havia naquele dia gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens. Então, isso é uma coisa de controvérsia. Por quê? Porque em algumas passagens bíblicas, o significado de filho de Deus, essa expressão filho de Deus, está ligada a anjos, na presença de Deus. Então,
essa expressão, em algumas oportunidades, filhos de Deus aparecem como sendo os anjos na presença de Deus. Se você olhar lá em Jó 38:7, Jó 1:6, tá lá os filhos de Deus, ou seja, anjos, no caso em Jó ali era Satanás, na presença de Deus. Daí decorre dessa interpretação que possa ter existido uma raça híbrida, parte angelical e parte humana. Essa é uma confusão que tem no meio cristão, só que eu refuto essa interpretação. Eu não concordo, porque a expressão filhos de Deus, ela é muito mais extensamente ligada àquelas pessoas que estão em obediência a Deus. Então, massivamente, filho de Deus é aquele que obedece a Deus, que está nos caminhos de Deus. Então, o que acontece? E sem falar também na questão natural, ou seja, na impossibilidade natural de um ser celestial, angelical, ter cedido material genético para a criação dessa raça híbrida. É uma impossibilidade material. Só que a única concepção milagrosa na Bíblia, igreja, foi feita por Deus em Maria para o nascimento de Jesus. Então é por isso que eu refuto esta interpretação de que os anjos entraram nas mulheres e geraram filhos. Não, não. A interpretação mais segura é o quê? Que os filhos de Deus, ou seja, aqueles que deveriam estar em obediência a Deus, até eles estavam tendo um comportamento sexual predatório contra as mulheres. Então a interpretação segura é essa, né? Que aqueles que até isso irritou de maneira, ou seja, aqueles que tinham um compromisso com Deus estavam tendo um comportamento predatório com as mulheres. Imagina aqueles que não tinham compromisso, então o que se fazia? Então isso aí irritou de sobremaneira. E aí eu falo sobre os homens de fama, né? Os valentes da época também. Porque se engana-se, igreja, que a geração pré-diluviana era um povo atrasado. O pessoal acha que o que acontece? Tudo que é antigo é atrasado. Então o que acontece? A gente tem que entender que a população pré-diluviana era uma população mais forte, eles eram mais altos, eles eram mais inteligentes, igreja, do que a geração pós-diluviana. É por isso que muitos cientistas não entendem por que no passado tem coisas maravilhosas que até para a tecnologia moderna é difícil e se construiu no passado. Por quê? Porque a turma pré-diluviana tinha especializações. Eles não tinham a tecnologia que tinham hoje, mas eles tinham um conhecimento avançado absurdo. Então, obras grandiosas que hoje se descobre através da arqueologia, o pessoal não entende. Nossa, como é que foi feito no passado? Não, é porque a geração pré-diluviana chegou a ter habilidades muito grandes. Lembra-se que é um povo mais forte, mais alto, mais inteligente e mais experiência. Essa experiência, igreja, acumulada é uma coisa que a gente não entende. Como é que se refletiu no conhecimento da época? Os caras viviam 500 anos, 600 anos. Olha a experiência acumulada que teria uma pessoa e passar para frente essa experiência. Então esse conhecimento acumulado da humanidade pré-diluviana foi todo destruído, hein, igreja? E aí todo esse conhecimento, toda essa tecnologia foi destruída. Noé começou do zero ali. Óbvio que Noé tinha experiência, mas já a humanidade já... Você vê que de Noé ainda durou, teve uma longevidade grande depois do dilúvio, mas já os netos, bisnetos dele ali já começaram a diminuir
a longevidade, né? Então essa experiência, então eu me imagino no lugar de Noé. Se tivesse acabado toda a humanidade, imagina hoje, né? Deus acaba com tudo. Sobra eu. O que ia acontecer? Eu não ia conseguir fazer um pão, igreja. Eu não ia conseguir fazer um pãozinho. Eu ia conseguir fazer. Por quê? Porque o conhecimento não está todo em mim. É uma construção, ou seja, e Deus acabou com tudo de uma vez. Ou seja, todo o conhecimento que tinha da época encerrou tudo. Noé começou do zero. Então, igreja, esse é um dos capítulos controversos que tem na Bíblia, né? Que eu explico que, por isso que é importante uma interpretação correta da Bíblia. Se você vê que se você lê de forma ligeira a Bíblia, você vai interpretar errado. Ah, os anjos tiveram relação sexual com as mulheres. Ah, então a concepção de Maria não foi a primeira milagrosa. Você vê como uma interpretação errada leva por isso tem que ter concordância, igreja. Tem que ter concordância. Não adianta interpretar a Bíblia de forma isolada. Você tem que ter ela inteira para ter concordância. Então, um capítulo controverso desse tem que ter uma interpretação a mais segura possível. Os filhos de Deus, ou seja, aqueles que deveriam estar em obediência, estavam pulando a cerca. Então, fica o convite, igreja. O importante é o quê? Esse é um momento que eu queria abrir para que, se você tiver dúvida, qualquer coisa referente a todos esses vídeos que a gente vem tratando aqui, coloca no Facebook. Se não quer colocar, quer mandar para mim só a dúvida, manda para mim. No vídeo que vem, eu vou fazer um especial da arca. Vou trazer os detalhes da arca, para que a gente possa entender como é que sobreviveram homens e animais dentro da arca. E aí, vou responder essas dúvidas também, para a gente poder ir construindo o nosso conhecimento, o nosso entendimento da palavra de Deus. Leiam Gênesis, do 1 até esse capítulo aqui que nós colocamos. Se tiver dúvida lá dos vídeos anteriores, coloca, igreja, coloca, para a gente poder sedimentar o nosso conhecimento. Eu agradeço em nome de Jesus, agradeço a todos, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, que Deus possa abençoar a todos com a revelação do Espírito Santo. Fazendo a divisa cristã: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. A pastora está falando aqui, domingo, Santa Ceia, tá? Santa Ceia do Senhor vai ser presencial, né? Glórias a Deus por isso. Obrigado, irmão. Deus abençoe.